estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? O livro de Neemias, ele é a realização de uma promessa de Deus. Quando termina o período do exílio e começa Deus agora a trazer o povo de volta. Deus falou: olha, 70 anos, vocês vão ficar exilados, vão ficar fora da terra de vocês. E aí vem 3 grupos: Zorobabel, constrói o templo; Esdras tenta construir o muro, mas sem muito sucesso; e vem Neemias, com 52 dias que estava lá, consegue levantar o muro. Quando Neemias fala essa frase aqui, eu não sei se Neemias visualizava ou tinha uma noção do que é que ele estava falando, no sentido de grandeza. Sanbalat, Tobias e Gésem eram inimigos daquela obra que Neemias fazia. E eles tentaram, por várias formas, parar a obra. Primeiro, eles lançaram palavras de desânimo: ó, esse muro de vocês aí, se vier uma raposa, um filhote de raposa, com a cauda derruba. Para desanimar o povo, para diminuir a importância da obra do povo. Mas continuaram firme. Aí saiu o rumor, né, que teria um ataque das pessoas, dos inimigos da obra, na obra. Então, primeiro foi palavra de desvalorização da obra, das atitudes. Depois veio: olha, vai ter um ataque. Aí a Neemias fez: olha, quem trabalha de dia vai tomar conta à noite. Quem trabalha à noite toma conta de dia. Então, as pessoas praticamente não dormiam. Aquele revezamento: ora, as pessoas levantavam, faziam mato, pegavam tijolos, ora estavam com a espada na mão. Passou. E eles perceberam que eles não conseguiram parar com essas palavras. Eles tentaram atacar Neemias. Neemias, vem cá. A ideia deles é que quando Neemias fosse morto, atacado, surrado, porque uma vez que o líder para, naturalmente os liderados param. Neemias falou 5 vezes: estou fazendo uma grande obra que eu não posso parar. Não vou parar a obra para ter com vocês. Mas aí, queridos, eu comecei a pensar nesse sermão: qual foi essa grande obra de Neemias? E essa obra alcança a gente também. Eu não sei se Neemias estava pensando só no muro. Eu não sei se estava pensando só no muro. Mas nós vamos ver do capítulo 6 para frente quantas obras que Neemias fez. E a primeira obra que ele fez foi levantar o muro. O que significava o levantar do muro para Jerusalém, para Neemias, para o povo de Israel? Que isso, como já foi falado uma vez, o levantar do muro era colocar limites, era proteção. Isso é a primeira coisa que Neemias faz: ele protege o que é dele. Ele coloca limite, ele intimida os inimigos. Ele mostra que veio: olha, nós, povo de Israel, viemos para mostrar quem nós somos. E aí, queridos, quando a gente anda pela rua de algumas cidades, aqui nem tanto, não tem muito isso, a gente vê alguns muros muito altos, com cerca elétrica, câmera. Qual a atenção que você diz? O que tem ali dentro é muito valioso. É alguém importante. É alguém, quando o muro é só alto, você fala: alguém quer privacidade. O muro é alto, está cheio de sistema de segurança. Ali tem alguma coisa valiosa. Mesmo que você não tenha intenção de mexer, mas quando abre um portão, você fala: tem. O que Neemias queria dizer era isso: que ali havia um povo valioso. Ali havia um povo que talvez tinha perdido, num período, a sua majestade, a sua grandeza. Mas agora, com o levantar do muro, voltou. Também Cristo. Ele levanta o muro. Talvez ele pensou que a tarefa dele era aquela, talvez o povo pensou, talvez o rei que liberou Neemias achava que era aquilo. Mas a segunda grande obra que Neemias faz, ele pede Esdras, o sacerdote, que lesse o livro, a lei. Eu leio o livro da lei. Ele lê o livro da lei, o povo entende, e Neemias faz com que o povo volte a praticar a lei. E Neemias começa pela festa. Por que pela festa? Toda festa
israelita, judaica, era voltada para quem? Para Deus. A primeira obra de Neemias foi restaurar o muro. A segunda obra é fazer o povo voltar-se para Deus. E não era uma tarefa fácil, queridos, porque o povo havia acostumado com todo mundo. Imagina a sua casa, sem muro nenhum. Para a casa da Lívia, sem parede nenhuma. Ela olhava a Cláudia de um lado, a Cláudia olhava do outro. Lá, a vigília, sem muro nenhum. Você não acaba acostumando com o vizinho? Acostuma, não é o vizinho. Então, o povo de Israel sem muro, eles começaram a se familiarizar com os outros povos e, naturalmente, com as culturas, com as crenças. Então, quando levanta o muro, Neemias fala, ó, agora só a gente aqui. Então, a primeira coisa que ele faz depois do muro é fazer o povo voltar-se para Deus. Porque é uma festa que a gente faz entre nós e o povo não entende, a gente pratica mensalmente a Santa Ceia. Se você ouvir Jesus falar da Santa Ceia, você vai achar que Jesus é animal. O que ele fala? Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, como é que o ímpio vai entender isso? Como é que alguém que não tem controle da Bíblia vai entender isso? Quando Moisés estava diante do povo de Israel, Faraó falou o seguinte, não, Moisés, faça o sacrifício aqui mesmo no Egito. Moisés falou, não pode fazer. Fazer abominação para vocês não vão entender. Você vai matar vaca, vai matar boi, vai matar ovelha, vai matar pombo. Vocês não vão entender. É abominação para vocês. Então, queridos, dá para a gente entender que o povo parou de praticar muita coisa por estar inibido pelo contato com outros povos. Ao muro se levanta, Neemias faz com que o povo volte a Deus. Aí se você olhar aí no capítulo 9, por gentileza, terceira grande obra de Neemias. Primeira obra, levantar o muro. Segunda obra, o povo voltar-se para Deus. Terceira obra, qual foi? Arrependimento. Agora não era só voltar para Deus, porque queridos, qual pessoa que não quer ir a Deus? Difícil. O problema é que quando você vai a Deus, tem uma outra contrapartida. Você tem que largar aquilo que não é Deus. Não é Deus tem que largar. Aí Neemias primeiro faz o povo se proteger, se isolar. Aí ele faz o povo voltar para Deus, fazer festas, se alegrar em Deus. Agora, a terceira grande obra de Neemias, fazer o povo largar o pecado. E talvez fale um pouco com a ausência da leitura da lei, com a ausência de um contato constante com Deus, aquele pecado se tornou uma coisa comum, normal. Que todo mundo fazia. Era uma coisa que os povos praticavam com naturalidade. Agora, Neemias, o que é o arrependimento, queridos? O que envolve o arrependimento? Primeira coisa, consciência do erro. Se a pessoa não conseguir conscientizar do que ela faz errado, ela vai continuar fazendo. Tem uma coisa interessante da Bíblia. O apóstolo Paulo, quando não convertido, ele achava que ele fazia pecado. Pelo contrário, ele achava que estava agradando a Deus. Meu Deus, eu estou perseguindo essas pessoas que estão pegando um falso caminho. Então, quando a pessoa se afasta de Deus, ela perde noção do que é pecado, do que é errado. Aí, quando ele leva o povo a Deus, a segunda atitude é o quê? Pô, agora tem que largar o pecado. Você tem que admitir, tem que ter consciência do que você faz errado. Confessar. E, queridos, confessar erro não é para qualquer um, não. Você chegar para alguém e falar, eu errei. Eu estou errado. Ó, isso deu errado por minha culpa. É difícil, é complicado. E foi isso que Neemias teve que fazer o povo, se conscientizar que estava errado. Confessar os erros e depois de conscientizar, confessar o quê? Abandonar. Abandonar. Tem que falar abandono. Pare de praticar o que vocês praticavam. Então, a primeira obra de Neemias foi levantar o muro. A segunda obra de Neemias foi trazer o povo de volta para Deus. A terceira obra de Neemias foi fazer o povo largar o pecado. Quando a gente querido a obra de Neemias, não bora por aí. Neemias, você vai lá no capítulo 10, agora por gentileza. Você vai ver agora, queridos, que Neemias faz o povo ter uma renovação com Deus.
Neemias chama o povo e fala: vamos voltar a fazer aliança com Deus. Vocês romperam a aliança com Deus, não Deus. Que aí a gente vai abrir um parênteses, vamos deixar uma coisa clara. A aliança de Deus conosco, que é através de Jesus, a parte dele nunca é quebrada. Amém, igreja? Somos nós que não fazemos a nossa parte. Neemias chama o povo e fala: vamos agora nos comprometer com Deus. Buscamos a Deus, primeiro obedecemos a Deus no muro, buscamos a Deus, abandonamos o pecado, agora nós vamos nos comprometer com Deus, vamos fazer aliança com Deus. Vamos falar com Deus agora que o que tivermos que fazer para estar com Ele, faremos. Vamos assumir um compromisso diante de Deus e nós mesmos temos testemunhas. Neemias faz a quarta obra, fazendo o povo se comprometer, fazendo o povo largar aquilo que não era o agrado de Deus. Mas aí diz, o capítulo 13, eu não sei qual dessas obras que foi mais difícil. Tem um momento que Neemias se ausenta, depois que o muro está feito, o povo volta a adorar a Deus, o povo se arrepende. E Neemias vai prestar conta ao rei. Você vai ver aquela história que quando o gato sai, o rato faz a festa. Quais foram os três inimigos que eu falei aqui de Neemias? Se lembra? Tobias, Sanbalate. Quando Neemias volta, o templo era morada de sacerdotes. Tudo ali é de sacerdote. Quem Neemias encontra morando no templo? Tobias. Eu queria falar, de brincadeira, um parente de Tobias, ou não, tadinho, Tobias, deixa ele entrar. Foi como tadinho, foi o inimigo do povo. O problema não era esse inimigo do povo, que o templo era só para os sacerdotes. A Neemias, quando volta, e tem que fazer uma das coisas mais difíceis, que quando eu li o livro de Neemias, quando eu estudei, outras vezes que eu preguei, querido, Neemias faz com que toda pessoa que fosse estrangeira, que não fosse do povo de Israel, fosse mandada embora. Qual foi o problema? O problema é que tinha muitos maridos com as esposas, e tinha filhos. Muitos maridos tiveram que mandar a mulher embora com filhos. E Neemias teve que prevalecer. Quem colocou Tobias no templo com um parente, ele colocou isso para fora. Tobias foi expulso. Neemias pega todos os homens do Tobias e joga para fora. Se a gente vê alguém fazer isso na igreja hoje, vai ser absurdo. Esse homem está na carne de pastor Neemias, expulsando o homem da igreja. Não, ele estava expulsando a impureza da igreja. Querido, imagine a cena, quando eu estava lendo esse livro, eu fiquei imaginando a cena, aquele choro do pai, vendo a mulher ir embora. Alguns agora, os filhos, e aqueles filhos que ficaram com o pai, vendo a mãe ir embora, escorraçada, expulsa. Que isso foi uma atitude difícil de Neemias. Aí Neemias entrou também na área financeira. Foi, pastor, foi. Um judeu começou a conversar com o outro e colocava juro, e o valor era altíssimo. Neemias chegava e não, senhor. Está pegando a dívida. Está pegando a dívida. Já tinha judeu trabalhando como escravo judeu, falou, não, a lei não permite um judeu seja escravo do judeu, está desfeita a dívida. Olha a confusão que Neemias teve que entrar. Essa quinta obra de Neemias, queridos, foi a santificação. Neemias, ele mesmo, arrancou o pecado do mundo. Então, às vezes, nós falamos de Neemias, só vemos Neemias como o construtor do muro. Concordo comigo que o muro foi um detalhe. Foi uma grande obra. Foi uma grande obra, sem sombra de dúvidas. Mas foi uma parte. Mas você pensa o que eu quero com isso? Isso, sabe o que eu quero dizer? Que na minha vida e na sua vida, a obra que nós entramos, ela nunca para. A obra nunca para. Enquanto estivermos aqui, nós temos que reforçar nossos muros, temos que reforçar nossa proteção. Sempre como cristão, eu tenho que mostrar para o mundo, aqui eu vim. O meu muro é a minha proteção. É a maneira que as pessoas me veem. Um dia, não sei se é possível, pode acontecer que você vê um muro da altura dessa parede, e quando você entra lá é um barraquinho. Mas as pessoas acham que a igreja é uma grande função.
que eu quero dizer com isso? Você sempre tem que tomar cuidado com a aparência, da visão que você faz para os outros. Você tem que mostrar para as pessoas, não que você é alguém que eu deixou de ser, mas o Deus que habita em você é grande. Primeira coisa que Neemias faz é tratar da aparência. Queridos, nós sempre temos que estar testificando, testemunhando do Deus que habita em nós. Esse é o nosso muro, é a nossa aparência. As pessoas vão olhar para a gente e falar, esse é o grande Deus. A obra não para, queridos. Muitas pessoas estão parando num determinado ponto. Não, já aceitei Jesus. Excelente, é bom. Mas a obra para quando você aceita Jesus. Continua. Aí qual foi a obra de Neemias? Fazer o povo voltar-se para Deus. Você aceitou Jesus? Agora sim, você é um verdadeiro adorador. Agora você tem que buscar Deus. Agora você tem que ler a palavra de Deus. Agora você tem que adorar a Deus. Agora você tem que buscá-lo de dia e de noite. Não tem, hoje segunda, então eu vou orar hoje 3 horas, porque eu posso fazer orar às 3, às 4 e às 5. Posso fazer isso? Não existe crente caminho. Quem é pastor crente caminho? Como o caminho faz com a água? Segundo estudiosos. Bebe, não é? Depois eu fico dias e dias e beber água. Não tem isso. Não, hoje eu vou ler 20 capítulos da Bíblia, porque tem a semana não bebe a Bíblia, já estou alimentado. Não tem tudo isso. Porque a obra da nossa vida não para. Eu tenho que estar buscando a Deus constantemente. Eu vi uma frase, eu não sei quem falou, não sei quem é o autor, é uma expressão que eu achei muito verdadeira. Aquilo que você mais alimenta é o que é mais forte na sua vida. Se você alimenta o espírito, o seu espírito vai ser forte. Se você alimenta a carne, sua carne vai ser forte. Eu quero ser um crente, pastor, fervoroso, de fogo, de autoridade. Você fica mais tempo alimentando o espírito e sua carne. Além de olhando para a gente, se nosso preparo físico, nossos corpos, você não é adolescente, né? Dá para perceber que a gente não fica muito tempo na academia. Não dá para perceber. Se bobear, não pode nem na rua, na academia. Quando você vê uma pessoa já com um corpo definido, fala que ali, se não malha, já malhou. E o diabo olha para a gente e faz essa leitura também. Ele ali não lê muita Bíblia, não. Ele ali não ora, não. Ele ali não ora, ele ali não vigia. É assim, queridos. Então, buscar a Deus tem que ser uma coisa, uma atitude constante. Então, eu tenho que me apresentar, o nosso muro está fechado. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que estar constantemente fazendo oração do Salmo 139. Fique em Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho e guie-me pelo caminho da verdade. Então, é isso que Neemias fez, o arrependimento. Aí você vai lá em Tiago e diz assim, Tiago, capítulo 5, versos 19, 18, em diante. Aquele que fizer um desviado voltar, salvará uma alma da morte e cobrirá multidões de pecado. Então, o que Tiago está querendo nos mostrar é o seguinte: estou na presença, estou buscando, mas ainda há sobre mim uma multidão de pecados. Não, tem que estar constantemente me arrependendo, pedindo perdão, me avaliando e mostrando para Deus: o Senhor me perdoe. O apóstolo João fala: aquele que diz que não comete pecado, faz Jesus mentiroso e já está pecando. Então, queridos, a obra da nossa vida, eu estava conversando ontem, mas já peguei, foi ontem. Aí, quando eu falava, mas não se venceu. Cada dia que passo por encontro com alguém que estiver desviado, eu agradeço a Deus, porque Ele não deixa eu desviar. Eu vou dizer com um rapaz, gente, vocês ouvirem o testemunho dele, ouvirem o testemunho dele, vocês ficam de boca aberta. Foi preso, quase morreu, foi cercado, foi tocaia de bandido, o cara sobreviveu, se converteu. Ele começou a contar o testemunho, o moço encontrou com ele desviado, o moço, rapaz. Aí como que eu sou amigo dele, rapaz, você tem vergonha na cara. Depois de tudo que Deus fez, rapaz, a sua história é muito linda. Querido, era um cara que vivia numa favela do Rio.
Ele chegou a se apresentar na Angaed, ficar no hotel pago para a Angaed. E hoje está no mundo. Falou, rapaz, o que Deus fez na sua vida? Falei com ele, era você morar dentro da igreja de dinheiro. Não é nem você pensar que do lado de fora. Então, querido, por que isso? Você tem que vigiar sempre. Você tem que sempre fazer uma vistoria dos seus pecados e tirar. A vida nossa contra o pecado é igual dona de casa. Estou exagerando? Se mexer, tem coisa para fazer. Você vai acordar 5 horas da manhã, vai deitar meia-noite e ficou coisa do outro dia. Assim é a nossa vida. Aí assim, rapaz, eu cheguei para ele, sei que você está tranquilo. Aí eu falei, não, eu estou tranquilo. Rapaz, quando você viu um cristão tranquilo, é guerra 26 horas por dia. Você luta contra sou eu, luta contra sua cara, luta contra o diabo. Você luta contra você não agredir alguém com palavra. Você luta para você levantar e ler a Bíblia. Você luta para orar. Como que eu fico tranquilo? Você tem uma paz que Jesus dá, que você não se desespera. Mas a nossa guerra é constante. É isso que Pedro fala, o Tiago, perdão da memória agora, que falhou, que o diabo é o nosso adversário, fugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Então ele está se olhando, esperando alguém dar uma brecha para ele lá pegar. Como uma guerra dessa, que Paulo descreve em Efésios, que as regiões celestiais estão cheias de demônios, principados, potestades, tronos, do bem e do mal. Como é que uma guerra dessa, que eu posso falar que eu estou tranquilo? Hoje a gente não está vendo, hoje a gente não está ouvindo. Mas agora que ele disparou do outro lado. É o diabo querendo tirar a sua atenção e os anjos de Deus defendendo a sua atenção. Querido, se não fosse Deus, qualquer um de nós poderia ter tido um ataque cardíaco com o toque do diabo. Qualquer um de nós, numa atravessar a vida, seria atropelado. Você acha que o diabo não tem ódio da sua vida, da minha vida? Tem. Ele não me odeia mais que você, não, ele odeia na mesma proporção. E nós não somos atingidos pela graça de Deus. Então não tem como ele estar tranquilo. Neemias nos ensina isso. Estou fazendo uma grande obra, e essa grande obra nunca para. Só quando a gente alcançar o estágio do apóstolo Paulo, que ele diz, combati, completei a carreira. Mas quando ele disse isso, no finalzinho da vida dele, quando já estava prestes a morrer, que ele já sentiu, no finalzinho da vida dele, ele disse isso. Hoje eu ouvi um testemunho, é muita intimidade com Deus, queridos. Uma intimidade assustadora. O pastor estava me falando que a irmã dele era aquela pessoa religiosa, católica romana ao extremo, e se converteu. Se converteu, teve um problema, não lembro agora, parece que foi. E foi no hospital, coma, e saiu da UTI e foi para a enfermaria. E o médico falou assim, ó, fulana, eu acho que é sério não mesmo, fulana, amanhã está de alta. Aí todo mundo, bom. Ela chamou o marido, sabe aquele crente prego na areia? Prego na areia era o marido dela. Aí ela chamou o marido, chamou o irmão dela, que era filho do jeito. Não, nossa, deixa eu falar. Eu vou morrer. Não, deixa eu falar, depois vocês falam que vocês creem. Deus não falou que eu vou morrer. Olha só, eu quero que vocês cantem esse hino. Eu quero que chame esses dois pastores do meu sepultamento. Aí ela foi usada, lá no Rio, lá em volta, aqui onde tem dois cemitérios. O do Retiro, aquele cemitério do Retiro é assim, é indigente, quem não tem dinheiro, e tem um jardim na saudade, né? É chique. A última vez que eu vi um pedaço de terra apareceu para alguém, tem 2 anos atrás, estava 1.800. Ela falou, você pode me cortar para alcançar um de lixo, tá bom. Depois, quando Jesus voltar, vai fazer o corpo de novo. E ela falou, quero ser do jardim da saudade. E falou tudo. Ela acabou de falar, ele não, ela deitou no colo do marido. O médico falou que ia dar alta. Mas eu estou contando isso. A intimidade de uma pessoa com Deus. É isso que estou contando. Essa pessoa podia falar, agora a minha obra. E Deus
Deus falou isso em Efésios. Aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia. Então, queridos, o que a gente aprende com Neemias é que a nossa obra não para. Aceitou Jesus que começou a trabalhar. Levanta o seu mundo. Adore a Deus. Se arrepende dos seus pecados constantes. Aí Paulo fala o quê? Aquele que está em pé, olha, que não caia. Não, agora estou em pé. Não, olha, eu caio. Se você a qualquer momento. A qualquer momento. Aí vem agora a coisa mais difícil que Neemias fez. Qual foi? Arrancar os estrangeiros da terra. Expulsar Tobias do templo. Queridos, quem ama a pessoa é difícil colocar por maior, o pior que seja a pessoa. Mas Neemias colocou acima de tudo Deus. E a santificação é isso, que siga a santificação. Por mais que você goste de alguém, por mais que você goste de uma situação, por mais que você ame uma coisa, você tem que colocar Deus assim. E a nossa obra não para. A santificação é algo constante. Você tem que santificar o que entra na sua mente, que passa pelos seus olhos, que entra no seu ouvido, o que sai da sua boca. Aí Jesus falou aquela frase, aquela expressão linda. Porque contamina o homem, é o que sai. Porque a boca fala, é isso que contamina o homem. É do coração que procede todas essas coisas. E é esse órgão que eu tenho que defender. É esse órgão, esse centro das atenções suas, dos seus sentimentos, que você tem que estar santificando. Porque, querido, sua mente, seus olhos, seus ouvidos, sua boca, seu corpo, não faz nada independente do seu coração, da sua vontade. Então, queridos, o que Deus quer nos chamar a atenção, estamos comemorando aí daqui a pouco o 7º aniversário da igreja. Glória a Deus, já fizemos muita coisa, já vivemos, já ofertamos, dizimamos, pegamos boleto, visitamos, fomos nos hospitais, fizemos muita coisa, mas a obra não para. Já fiz muito, já fizemos muito, mas ainda tem muito a ser feito. É que eu sou muito fã desse homem, mas eu não queria estar na pele dele. Onde eu chamo Josué, eu substituí Moisés. Queridos, se você substituir um líder vivo, já é difícil. O líder vivo sempre deixa uma falha, não é? Quando eu substituir uma pessoa morta, já viu que todo morto vira santo? Todo morto. Michael Jackson virou unanimidade. Esquecendo que era viciado em remédio, esquecendo o caso dele, que suspeitava dele como criança, esquecendo tudo. Elvis Presley não morreu, o cara era viciado em remédio. Esqueceu tudo, esquece. Morreu no overdose. Morreu no overdose. Mas o cara morre, quer ver o pastor da Mata era santo? Deixa ele morrer. Nossa, esse homem era onde? Deus, rapaz, só lembra coisa boa. Agora imagina Josué substituindo nada mais, nada menos, Moisés. O homem que Deus falava, faz. O homem que Deus usou para abrir uma vermelha, tirar a água da pedra, destruiu o Egito com 10 pragas, e ele tinha que substituir. Ele tem a missão e ele substitui. Sou fã dele porque ele pegar uma tarefa dessa é difícil. É difícil. Mas o problema que me entristece e me dá pena de Josué é a última conversa que ele teve com Deus. Josué, você já está avançado em dias. Está chegando a sua hora. E muita terra ficou para ser conquistada. Deus quis dizer o quê? Josué, te dei faca e queijo na mão. Te dei todas as possibilidades de conquistar. E você se perdeu com o meio do caminho. Não você perdeu a salvação. Você não alcançou todos os objetivos que eu tracei para você, Josué. E queridos, é isso que nós temos que nos preocupar. A nossa obra é grande. Eu sou evangélico há 45 anos. Glória a Deus, glória a Deus. Mas queridos, se amanhã eu vier pecar e eu me converter, eu vou para onde? Para o inferno. 45 anos, não me dá direito de aposentar. Eu não quero aposentar. Tá bom. Tem muita coisa para fazer. Porque a obra de Deus não para. Porque o seu trabalho não para. Porque o meu trabalho não para. E tem muita gente que está se dando por satisfeito. Eu aceitei Jesus. Meu marido aceitou Jesus. Minha mãe aceitou Jesus. Meus filhos estão na igreja. Mas a obra não para. A nossa obra só vai parar quando o mestre nos chamar.
igual com Moisés e Jesus. Tem homem que nasceu para aguentar. E eu disse para Moisés, olha, Moisés, sobe no monte. Não vai ver a terra prometida. Você não vai entrar. E de lá você não vai entrar. Porque eles acham que fosse muito crente e ia tentar enrolar Deus. Né? Deus subir qualquer coisa, menos o monte que Deus mandou. Imagina você subir um monte e saber que são meus últimos passos. E Deus mostra a Moisés a terra prometida. Você não vai entrar. Queridos, a nossa obra ainda não acabou. E quando a nossa obra acabar aqui, Deus vai falar aquela frase que fala em Hebreus 11:38. Homens dos quais o mundo não é redimido. Quando Deus leva um crente para a glória, é o que o mundo não comporta mais a presença daquele crente. Aquele crente não merece participar do mundo. O que eu quero deixar, a instrução me trouxe a falar. Que já fizemos muito. Lutamos contra os nossos terrores. Lutamos contra a nossa carne as várias etapas. Já rejeitamos bandeiras e mais bandeiras do diabo. Quem é que aqui que nunca rejeitou uma oferta do diabo? Todo mundo rejeitou no diabo? Todo mundo rejeitou. O diabo floriu. Floriu Jezabel, floriu tantas coisas. Fez tanta coisa bonita. O urubu, ele fez parecer um pavão para você. Eu falei, não quero pavão não, tá bom? Tá bom, eu vi um periquitinho aqui, tá bom? Ele pegou a carne podre e pareceu um picante, não tá bom o ovo aqui. Como tem aí uma expressão, é melhor comer pão com Jesus do que caviar com o diabo. Deixa eu comer pão por aqui. Eu tá sempre esse pão por aqui. Depois eu descobri que era feito caviar, não quero nem nada. Ovo de peixe, tá doido, vamos pra cá, cara. Quantos de nós já não rejeitou tantas ofertas do diabo? Quantos de nós não engoliu o orgulho para falar com alguém? Não perdoou uma pessoa que não merecia ser perdoada. Mas a obra não para. Que Deus nos dê força para carregarmos a nossa obra. Eu oro para Deus para que Ele faça com o Caleb que fez comigo. Caleb chega para Josué. Você lembra a promessa que Moisés fez para mim? Eu e você lembra? Fomos os 12 espias que voltaram acreditando que essa terra seria minha. Lembra? Lembro, cara. Olha, ele fez essa promessa para mim. Eu tinha 40 anos. Hoje eu estou com 85 anos. E estou com o mesmo vigor físico. É só falar onde eu vou atacar que eu vou para a presente. Que eles filhos não têm a função de Caleb. 45 anos depois, o mesmo vigor físico. Com a mesma determinação. Caleb não tinha entrado na coluna, Caleb não tinha ainda. A unção de Caleb deu unção para ele, deu força, deu saúde. Ele, Josué, só me fala onde. Só libera minha terra, que eu vou lá com a minha família e conquisto. Josué é ali. Ele foi lá e conquistou. Queria que possamos ter essa noção. Já fizemos muito. A nossa obra ainda não acabou. E a obra de Deus em nossa vida também não acabou. E Deus nos abençoe. Tenhamos essa consciência que a obra de Deus só termina quando formos para o céu para receber a coroa da vida. Amém, igreja? Glória.